Bom dia, estamos aqui com o professor de Geografia, professor mestre de Geografia Humanas, Antônio, de São José da Laje. Professor, eu queria começar fazendo a pergunta para o senhor do que é um movimento social. Olha, nós poderíamos iniciar essa nossa conversa definindo um movimento social, mas com o movimento da história. O movimento social é de fato o processo de dinamismo da história das sociedades, né, que objetiva uma construção, a sociedade que está em constante processo de construção e desenvolvimento. Este é o movimento social, o movimento da sociedade. No entanto, alguns países algumas sociedades acabam por ter certas dificuldades em avançar nessa construção social, nessa construção de uma sociedade civilizada, de uma civilização. Portanto, alguns grupos, algumas experiências em determinado lugar, em uma região, em parte do país, ou em determinada classe social, decidem por apressar esse processo, lutar por isso. Daí a gente reduzir esse termo, esse conceito de movimento social, que é mais amplo, reduzir às experiências pontuais daqueles grupos que querem lutar para efetivar direitos, lutar por determinadas demandas da sociedade. Daí vem o MST de um lado, daí vem o movimento sem teto de outro, né? Assim como os grupos indígenas que lutam pela demarcação, grupos nas comunidades LGBTs, né? que vão lutar pela efetivação desses direitos. Então a gente a sociedade acaba por reduzir o conceito de movimento social para as experiências pontuais. O movimento social, de fato, é um grupo que luta por alguma causa, né? Pelos seus direitos, para a efetivação dos direitos. Mas, de modo geral, o movimento social é o fazer história. Vamos passar uma pergunta. Para o senhor, quais são os elementos que constituem o movimento social? Essa pergunta ela é um pouco objetiva, ela é bem técnica, e aí, para ficar naturalmente uma resolução mais adequada, precisaria de um especialista em movimento social que trabalha com os elementos, que trabalha com os conceitos, né? Mas, ao que me parece, o que constitui movimento social é, em primeiro lugar, primeiro ponto, é uma demanda social. A sociedade que tem uma carência, tem uma demanda. Exemplo, há um déficit no Brasil de 6 milhões de famílias sem casa, né? E aí, como há essa demanda, um grupo decidiu lutar por isso, para tentar apressar esse processo. O Brasil é um dos países com maior desigualdade de terra, né, da América Latina. Um grupo decidiu discutir e lutar por isso. Então, primeiro é a demanda social. Depois, há que ter uma teorização, um conjunto de conceitos. Há uma teoria que orienta esse movimento social naquilo que eles acreditam ou que defendem. E o outro ponto é a efetivação dessa teoria na prática, como fazer, né? No caso do MST, as ocupações, no caso, como também no movimento sem teto, né? Alguns vão lutar pela questão dos direitos legais, como LGBT, enfim. Mas, ao que me parece, são elementos constitutivos dos movimentos sociais, uma demanda social, né? Uma teoria que orienta a causa e a prática, que é a empiricização dessa teoria. A próxima pergunta é: quais são os movimentos sociais que o senhor defende? Olha, eu particularmente defendo, diante do que foi a minha exposição na primeira pergunta, eu defendo o movimento social, né? O movimento social de construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, menos preconceituosa, mais diversa, mais plural. Então eu defendo
eu defendo todo o movimento em que tem pessoas querendo fazer a história. Mais especificamente, eu sou mais próximo do movimento Sem Terra, que das lutas sociais. A luta pela terra é a primeira, sobretudo num país como o Brasil, onde a terra é a principal fonte de renda, né, no desenvolvimento da nação. Então, o movimento Sem Terra, o movimento Sem Teto, que são aqueles que buscam não simplesmente o direito de ter uma casa, mas também de morar no centro da cidade, naquelas áreas que são incorporadas pela especulação imobiliária, onde os caras compram os terrenos para vender pelo preço mais alto, sem haver nenhuma sensibilidade e nenhuma preocupação com as famílias, com a moradia. Então, o movimento Sem Teto, né? A luta da comunidade LGBT, né? Que hoje em dia, né, a gente sabe que, embora alguns não concordem, mas é uma classe considerada da população. As estatísticas dizem que são quase 18 milhões e sofrem muito preconceito, não há que fechar os olhos. A luta indígena, né, pela demarcação, pelo direito de ter a terra que é por direito original deles, a demarcação das terras indígenas, e as lutas pelos negros, né, a questão da defesa dos direitos da população negra brasileira. Porque a